O seu dízimo é semeadura. A sua oferta é semeadura. Você está na nova aliança, precisa entender como funciona o dízimo na nova aliança e como é que ele funcionava na antiga aliança. Na antiga aliança era obrigação, na nova aliança é fruto de generosidade. Mas qual é a diferença do dízimo para a oferta? Vá no Antigo Testamento, onde você tem sombras e tipos, e a Bíblia nos mostra, e nos diz e nos ensina que o dízimo, eu não vou mostrar para você hoje aqui os versículos, que não vai dar tempo, mas eu poderia mostrar para você todos os versículos bíblicos do Antigo Testamento que afirmam para nós que o dízimo, ele protege, ele guarda os 90% que ficam na nossa mão. Então você tem geladeira, você tem micro-ondas, você tem fogão, e você tem carro. Então Deus agora, mediante o dízimo, estabelecido uma proteção sobre esses bens, para que você não fique aí tendo carro quebrado, geladeira que queima, ar-condicionado que não funciona, é proteção. Agora você quer prosperar? Quer prosperar para valer? Você tem que, além do dízimo, partir para a oferta. Por quê? Porque no dízimo você não está dando bolhufa para ninguém, porque o dízimo você está devolvendo a Deus algo que pertence a Ele. Você está só devolvendo. Imagina só, eu te empresto uma caneta, você usa a caneta, depois bota numa caixa, com um papel laminado dourado, uma fita vermelha, e me dá de presente. Aí eu abro assim, mas é a minha caneta, você está me dando de presente a minha própria caneta? Não, você não está me dando presente nenhum, você só está me devolvendo aquilo que é meu. E a história do dízimo começa no livro de Gênesis, logo no capítulo 1. Quando Deus fala para Adão e Eva, Ele estava estabelecendo um princípio: existem coisas que pertencem a mim, nas quais vocês não devem meter a mão. Comam de qualquer árvore, mas dessa árvore aqui não coloquem a mão, porque ela pertence a mim. E o ruim deu porque eles fizeram o quê? Meteram a mão na árvore que pertencia a Deus, que não era para eles meterem a mão. A primeira tragédia, depois dessa, foi de Caim e Abel. O que modificou o problema entre Caim e Abel? Abel levou das primícias. O que é primícias? Primícias é um outro nome para dízimo. Eu sei que tem igreja que diz, não, primícia é 1/30 do seu salário, que você dá para o pastor, não é para a igreja. Da onde tirou esse ensinamento? Do livro de Heresias, capítulo 4, versículo 20. Porque no conceito judaico, primícias é sinônimo de dízimo. Mas o dízimo não traz prosperidade, ele traz segurança. Você quer prosperar? Você tem que ir além para a oferta. E Jesus traz para nós agora a revelação do que a oferta provoca. Dai e dar-se-vos-á. Espera aí, se eu estou entregando o dízimo, eu não estou dando nada, eu só estou devolvendo o que pertence a Deus. Agora Jesus está falando sobre oferta. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Reparou que são 5 coisas? E 5 é número da graça. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, transbordante, generosamente vos darão. São 5 elementos. Não sei se você é desse tempo, mas eu quando criança, ainda existia uma coisa chamada quitanda. Quem é que já fez compra em quitanda? Não levanta a mão não, gente. Eu não quero que ninguém identifique você, a sua idade. É só para você responder por dentro. Sua mãe mandava você para ir na quitanda, comprar 1 quilo de farinha. Se a sua mãe fosse freguesa da quitanda, ou seja, se ela tivesse o cartão fidelidade da quitanda, o seu Manel, você chegava lá e dizia, seu Manel, 1 quilo de farinha minha mãe mandou buscar. Aí ele pegava aquele saco de papel, ia naquele sacão de farinha, pegava aquela pá, botava dentro do saco. Se você fosse cliente fidelidade, cliente VIP, o que ele fazia? Ele dava para você uma boa medida, era só 1 quilo, mas ele botava um pouquinho a mais. Mas se você fosse mesmo cliente VIP, ele dava uma medida sacudida, pegar aquele saco de farinha e bater assim no balcão, para a massa dar aquela assentada e ele colocar um pouquinho mais. Mas se você fosse aquele cliente fidelidade com milhagem suficiente, com 100 mil milhas, ele dava também uma medida transbordante, ele botava um pouco mais e fazia aquele morrinho em cima. E ele era uma medida generosa, sacudida, transbordante, e ele te abençoava, porque você era um cliente VIP. Agora eu quero que você entenda que para Deus você é VIP. E quando você semeia, além do dízimo, a oferta, Deus traz para você a genuína prosperidade.
Tem gente que está comendo migalha porque só é dizimista. Tem gente que está comendo migalha porque nem dizimista é. Entenda, o dízimo não foi da lei. A lei simplesmente incorporou o dízimo, mas o dízimo já existia antes. Abraão deu dízimo a Melquisedeque 430 anos antes da lei vir a existir. Há uma discussão danada, porque o dízimo é da lei, o dízimo não é da lei. Cara, vai ler a Bíblia. Está lá, Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Ninguém cobrou, Abraão deu dízimo a Melquisedeque no espírito da nova aliança. Olha só como é que ele faz. Vem Melquisedeque, um cara que não tem antecedentes, não tem descendentes. Melquisedeque é uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Sumo sacerdote e rei de Salém. Não existiu jamais outro rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. Ele era rei de Salém. Salém, uma cidade que mais tarde veio a ser chamada de Jerusalém. Ele era rei e sacerdote. E ele chega lá, ele não pede nada, ele não cobra nada de Abraão, ele abençoa Abraão e compartilha com Abraão pão e vinho, que são dois símbolos do sacrifício de Jesus. A ceia que a gente faz aqui todo domingo, pão e vinho. E Abraão, por revelação, ele tinha vindo de uma guerra, trazendo os espólios de guerra, prata, ouro, pedras preciosas. Ele decide, Melquisedeque não pediu nada, ele decidiu dar o dízimo a Melquisedeque. Você está entendendo que você precisa de revelação para ser dizimista? E de mais revelação para também ser ofertante?